ela vai cutucar você. Você está pronto para ser cutucado? Quem não gosta de ser cutucado, agora sabe o que eu te aconselho a fazer? Fica quietinho aí e ouça para que você seja cutucado. Tá bom? Porque Deus vai cutucar você. Deus vai falar com você. Esse ano nós entramos assim, declarando em fé, que esse ano é o ano dos recomeços. Diga recomeços. Gente, tem um tanto de igreja aí com um tema igual, parecido. Eu não sou de frequentar Facebook, essas coisas, eu nem tenho esses negócios, essas redes, não mexo com essas coisas. Então, descobri que o apóstolo René Terra Nova está com o mesmo tema. Quem copiou quem, hein? Ninguém, né? O Espírito Santo falou lá e falou aqui. Então, é o mesmo tema. Parece que é o ano dos novos começos. Acho que é isso. Ano dos novos começos, né? Ano dos novos começos. Quer dizer, novos começos e recomeços. É a mesma coisa. E nós, queridos, estamos crendo que esse ano é o ano dos recomeços. E eu falei para vocês, eu prometi que as mensagens durante um tempo seguiriam esse curso, seguiria esse caminho, essa rota. Nós já demos 2 mensagens aqui, uma na virada do ano e a outra no domingo passado. Lembra que nós falamos sobre conselhos para quem quer começar de maneira certa? Recomeçar, né? Alguém que estava aqui lembra pelo menos de um? Alguém lembra de alguma coisa? Alguém estava acordado naquela noite? Alguém lembra? Muito bem. Você estava acordada, parabéns, que bom. Eu e você estavam acordados, você daí ia de cá. Irmãos, a primeira coisa que nós ministramos naquela sessão de conselhos é: deixa as coisas do passado no passado. Ninguém que quer recomeçar pode recomeçar de forma eficiente preso ao passado. Porque você ficou um pé lá atrás, o outro na frente, você não anda. Mas nós falamos 5 coisas aqui. Tem alguém lembra de mais alguma coisa, não? Mudar a mente. Mudança de mente, transformar a mente. Como você quer avançar num começo novo com a mente velha? Não comporta. Uma coisa não alinha com a outra. Falamos uma outra coisa. Jonathan falou ali, amizades. Lembra do profeta velho? O profeta velho matou o homem de Deus, o profeta novo. Reis 13. Então, recomeçar implica também você reavaliar a agenda. Quem são os amigos que devem fazer parte do seu recomeço? Porque tem gente, irmãos, que só puxa a gente para trás. Esse ano eu vou recomeçar minha dieta. Esse ano eu vou. Esse ano, tô dentro. Esse ano eu. Aí alguém, você? Todo ano você fala, você? Coitado de você. Profeta velho. A gente não precisa de gente desse tipo na agenda da gente. A gente precisa de gente que fala assim: vai mesmo, irmão. Aqui, vou com você também. É bom que você me incentive, eu também quero ir. Não é isso? Falamos de uma outra coisa também. Mudar a estrutura. Remendo de pano novo não pode ser colocado em pano velho. Remendo, você não pode pegar um vinho novo e colocar no odre velho. Então foi isso que nós falamos. Agora, hoje, eu vou falar só de um assunto. Só tem uma coisa para falar. Só que eu vou aprofundar no que eu vou falar. Eu tenho uma única coisa para falar com vocês. Mas essa única coisa eu quero caprichar. Prontos? 2 Samuel 21. O texto é um pouco exaustivo, mas é preciso que a gente leia ele. 2 Samuel 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus e dos filhos de Israel
e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jontas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jontas, filho de Saul. Porém tomou o rei os dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meleotita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no dia da ceifa de cevada. Repita comigo: ceifa de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. Diga: caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, nos moradores de Jabes-Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Shean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim e de Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Amém, amém e amém. Que a palavra do Senhor nos fale agora de uma forma intensa, no nome de Jesus. Eu disse que vou falar sobre só um tema, e o tema que eu vou falar agora, irmãos, é resolvendo pendências. Eu quero que vocês repitam isso comigo para ficar bem claro no seu coração. Diga: resolvendo pendências. Se você quiser recomeçar de verdade, você precisa de resolver suas pendências. A palavra pendência, irmãos, ela é mais uma palavra de termo jurídico, que não importa agora dizer o que é, porque depois ninguém vai lembrar mais disso aí mesmo, mas é um termo mais jurídico. Mas no dia a dia usual para nós, em termos mais populares, a pendência é alguma coisa que não foi resolvido, ou alguma coisa que não foi bem resolvido. Uma coisa que não foi bem resolvida tem a equivalência de uma coisa que não está resolvida. Então, algo mal resolvido é algo não resolvido. Só é resolvido de fato aquilo que foi bem resolvido. E quantas vezes nós temos sido enganados, irmãos, pelo próprio inimigo ou pela nossa própria alma, que nos faz pensar que do modo como fizemos administrar uma pseudo-solução de alguma questão na vida nossa, somos levados de forma ilusória, de forma enganosa a pensar: não, aquilo está bem resolvido.
E às vezes mais adiante, numa circunstância em que eu quero andar para frente e eu percebo que tem sempre alguma coisa me motivando a voltar atrás. É como se eu quisesse avançar um pouco mais, mas eu nunca consigo avançar, porquanto alguma coisa me prende lá atrás. E essa coisa que me prende lá atrás, irmãos, é alguma pendência. Nós acabamos de ler um texto muito interessante. Esse texto aqui eu já preguei algumas vezes aqui na igreja, e eu achei esse texto muito interessante. Ele é muito oportuno, ele é muito pertinente, porque ele trata justamente de uma situação em Israel que tinha um problema, que Davi não estava entendendo qual era o problema. O povo estava sofrendo, Israel estava sofrendo, e ele não sabia por quê. E às vezes nós também estamos sofrendo em alguma área das nossas vidas, alguma situação nas nossas vidas nos tem feito sofrer, e nós não sabemos por quê. E às vezes ficamos muitos anos sofrendo aquilo, quando poderíamos ter minorado, minimizado um pouco o nosso sofrimento, tendo tido a descoberta por antecipação, e resolvido aquilo, e não continuar sofrendo. Tem casamentos que sofrem porque tem pendências que não foram tratadas. Tem pessoas que sofrem na saúde física ou mental porque tem pendências que não resolvem. Tem pessoas que vivem um círculo vicioso financeiro. Tem dinheiro, entra dinheiro, trabalha, ganha, mas está sempre em apuro, está sempre em aperto. Não sai daquela ciranda financeira que está sempre em aperto, sempre em dificuldade. E não adianta nem aumentar o salário, não adianta nem ganhar uma indenização. Ganha indenização, daqui a pouco some o dinheiro também, desaparece a pessoa. Meu Deus, eu não sei o que acontece comigo. Então hoje nós vamos aprofundar nesse assunto, porque nós precisamos entender que se nós quisermos de fato recomeçarmos bem, nós precisamos de desvencilharmos os pés das pendências que outrora fizeram parte ou fazem parte da nossa vida até então. O que aconteceu aqui? Aqui o texto diz que houve uma fome de 3 anos consecutivos. Irmãos, que crise que estava Israel. O povo assim estava vendendo o almoço para comprar janta. Estava difícil, estava uma crise brava. E Davi começou a ficar incomodado. E veja que ele teve que entrar 3 anos para ele descobrir. Porque passou um ano de dificuldade, ele foi levando. Passou um segundo, foi levando. Quando chegou no 3º ano, ele falou: basta, Deus, tem alguma coisa errada aqui. São 3 anos de fome, Senhor. Que miséria é essa que está aqui em nossa nação? Aí, quando ele buscou a Deus, Deus falou com ele assim: é porque tem culpa de sangue no meio de vocês. Culpa de sangue? Como assim, Senhor? Que é isso que o Senhor está falando comigo? Ele disse assim: é porque os gibeonitas foram mortos por Saul. Saul foi o rei que antecedeu Davi. Nos dias de Saul houve esse pecado contra os gibeonitas, mas a fatura chegou, foi no reinado de Davi. E aí então, quando Davi falou que tem culpa de sangue, como assim? Aí, irmãos, Davi foi investigar a situação e descobriu que Saul, no seu zelo, havia matado os gibeonitas, muitos gibeonitas. E os gibeonitas, irmãos, não eram da parte do povo de Israel, era da parte do povo dos amorreus. Agora, um parênteses aqui para você entender essa história. Quando Josué estava caminhando para a terra de Canaã, eu estou falando de 400 anos antes desse episódio aqui agora de Davi. 400 anos antes de Davi, Josué estava entrando em Canaã. E a história relata que por onde o povo de Israel passava, o terror chegava nos povos. Porque todo mundo sabia que o Deus de Israel é o nosso Deus que desbarata com o inimigo. Então, só começando que ele abriu o Mar Vermelho e Faraó com o seu exército foi-se, ou foram-se. Então, só por aí o povo começou a ter medo. O Deus deles é um Deus que arrasa tudo. Só que Israel sempre foi de paz.
Israel só queria a passagem para chegar até Canaã. Então, quando eles chegavam, nós temos que passar por aqui. Então, Israel mandava os homens e pedia licença para passar. Por favor, nós queremos passar por aqui. Não, vocês não vão passar aqui não. Nós só estamos de passagem, nós não queremos nada com vocês, só estamos de passagem. Aqui vocês não passam. Aí Deus falava, pode destruir esse povo. Aí destruía aquele povo. E assim destruía um, destruía outro, destruía outro. O povo de Gibeá, os amorreus, ou seja, os gibeonitas, morava ali pertinho onde Israel ia passar agora. Eles, sabendo da fama que o Deus de Israel causava esse terror todo, eles tinham que ficar intimidados. E falaram, e agora? Eles estão chegando até nós, eles vão acabar com a gente. Onde eles passam, eles acabam com todo mundo. Não é porque Israel acaba com todo mundo, mas eles enfrentavam Israel, e Israel dava um jeito neles. Então os amorreus, os gibeonitas, ficaram com medo e disseram assim, vamos inventar que nós somos um povo de uma terra distante. Pegaram os pães, deixaram o pão mofar, pegaram as sandálias, arrebentaram as cordas, pegaram as roupas, rasgaram as roupas velhas, vestiram aquela roupa, pegaram o pão cheio de mofo, cantil seco. Na verdade, Israel estava aqui e os gibeonitas estavam aqui, só que Israel não sabia, Israel não conhecia essa terra. Eles estavam aqui do lado do morro. Então o que eles fizeram? Eles deram uma volta e falaram, vamos chegar e vamos abordar Israel, dizendo que nós somos um povo de uma terra distante, nós estamos cansados, com fome, com sede, precisamos de um socorro. E usaram essa estratégia. E assim fizeram, deram a volta. Quando chegaram perto de Israel, chegaram, por favor, temos sede, temos fome, olha, nossos pães, quando tiramos do nosso forno, estavam quentinhos, fresquinhos, aqui, não serve, cheio de mofo, né? Não serve, por favor, dai-nos pão para que comamos, um pouco de água, por favor. Israel viu e condoeu. E quando Israel se condoeu dos gibeonitas, disse assim, não, tudo bem, vem cá, nós vamos te dar pão e tal, e deu pão, e aí deu água. Aí os gibeonitas aproveitaram e falaram assim, já que vocês têm cuidado de nós, por favor, faça aliança com a gente, nós queremos ser com vocês são tão generosos, por favor. É uma forma de fazer aliança, não pode matar mais a gente, né? Então foi uma estratégia. E assim o negócio deu certo. Josué não consultou a Deus, fez aliança com os gibeonitas. Depois de feita aliança, como a mentira tem perna curta, daqui a pouco ficou descoberto que aquele povo, na verdade, estava no pé do morro ali do lado deles, eles não sabiam. Aí Josué disse, mas vocês mentiram para nós? O que vocês fizeram? Aí eles foram e se entregaram. Disseram, olha, desculpa, mas nós tivemos medo de vocês, onde é que vocês passavam, vocês aterrorizavam, destruía tudo, então foi o único meio, mas e agora? Por favor, não nos mate. Aí Josué disse, não vou matar não, nós fizemos uma aliança com vocês, não tem como matar vocês. Mas tem uma coisa, vocês vão trabalhar para nós, vocês vão ser tirador de água no poço e rachador de lenha. Eles, obrigado, não matando a gente, já está bom demais. Então, os gibeonitas surgem na história do povo de Israel dessa maneira que eu contei a vocês. Passa cerca de 400 anos, vem o rei Saul. E o rei Saul, querendo fazer uma média, querendo fazer uma gracinha, um dia pôs na cabeça, eu vou acabar com esse povo. Talvez, conhecendo essa história, né? Mas que povo sem vergonha, né? Mentiu e tal. Quer saber? Por zelo a Deus, eu vou lá e vou acabar com esse povo. Saul foi lá e matou muitos deles. Só, irmãos, que preste atenção numa coisa. A aliança estava errada, de Josué com os gibeonitas. Foi uma aliança errada. Mas Deus respeita a aliança, porque Deus é Deus de aliança. Preste atenção com quem você vai se casar. Porque de vez em quando aparece uns que falam assim para ele, pastor, meu casamento não foi na igreja evangélica não. Naquela época eu casei, foi até na macumba que eu casei. Então, eu posso, pode não. Não pode separar não. Nós vamos desconsagrar essa macumba do seu casamento e você vai continuar casado com essa mulher. Por quê? Porque você tem com ela uma aliança. Irmãos, Deus é Deus de aliança. Então preste bem atenção, porque depois que você casou, você fez uma aliança, meu irmão, você está aliançado. Você não pode quebrar essa aliança mais não. E Deus, no seu zelo, viu lá do céu, Saul matou os gibeonitas. Fome, vai para a terra de Israel. 1 ano de fome, 2 anos de fome, 3 anos de fome.
Davi não aguentava mais. Senhor, o que está acontecendo, meu Deus? Aí Deus falou: porque tem sangue derramado inocente. Como assim, Senhor? E aí o Senhor falou: Saul matou os gibeonitas. Aí Davi: e agora? Davi vai querendo resolver as coisas, tomou um caminho errado. Aparentemente certo, mas estava errado. Quando Davi consultou o Senhor a primeira vez da fome, Deus revelou a ele. Não foi verdade? Não está escrito aí? Está escrito na sua Bíblia isso aí? Então agora, Davi deveria ter feito o quê? Eu consultei o Senhor, qual é o problema? Já sei qual é o problema. O que Davi precisava de fazer agora? Consultar o Senhor de novo para como fazer para resolver o problema. Ai, Senhor, casei errado. E agora? Senhor, o que eu faço? Senhor, eu fiz um negócio errado com aquela pessoa. Você já descobriu que está errado? Agora como é que você vai resolver isso? Consulta o Senhor para Ele te dar a solução. Davi fez isso? Não. Davi consultou o Senhor para saber qual era o problema, mas para resolver o problema, ele não foi em Deus, ele foi nos gibeonitas. E quando ele foi nos gibeonitas, os gibeonitas não iam falar outra coisa. Os gibeonitas disseram assim: nós queremos vingança, nós não queremos dinheiro de vocês, não queremos matar ninguém aqui, mas nós queremos que, com a lei não diz, pelo sangue derramado vai ter que derramar o seu sangue também. A lei não diz, por um dente, tem que quebrou meu dente, eu quebro o seu, não diz isso? Furou meu olho, furo o seu, é olho por olho, dente por dente. A lei não diz isso? Então, Davi, o que nós queremos é que você nos entregue 7 homens da casa de Saul, para que seja enforcado perante o Senhor. Meu Deus, Davi ficou com o coração pequenininho, mas ele foi na casa de Saul e pegou 7 dos filhos, ou seja, dos netos de Saul. Pegou 2 de uma das concubinas e pegou 5 da filha dele. De forma que ele pegou 7 homens da casa de Saul. Entregou aos gibeonitas. Então aqui, esses homens podem ser então agora sacrificados conforme vocês pediram. Os homens foram entregues na casa dos gibeonitas e eles foram levados até um certo local, onde tinha 7 forcas. Colocou aqueles 7 homens ali e os matou. Agora, queridos, eu pedi para você repetir algumas palavras. Quando foi que esses meninos ou que esses homens foram enforcados? Quando foi? Olha aí na sua Bíblia, no versículo 9, finalzinho do versículo 9. No princípio da ceifa de cevada. Isso acontecia normalmente no mês de Nissan. Acontecesse no mês de abril. Então no mês de abril, os 7 homens foram enforcados. No mês de abril. Uma das mães daqueles jovens assistiu toda aquela cena, irmãos. Que tristeza não foi para aquela mulher. Aqui fala que é Rispa o nome dela, né? A Rispa ficou ali assistindo aquele episódio e ver os seus filhos sendo enforcados. No mês de abril. Agora que Davi entregou os gibeonitas para serem mortos, para que a praga da fome passasse, Davi percebeu que a praga da fome não passou. E ele disse: mas a fome continua, o castigo continua. Isso tem alguma coisa errada, porque se nós estamos vivendo 3 anos de fome, por conta do pecado de Saul com os gibeonitas, agora os gibeonitas me pediram os homens, eu já dei os 7 homens, e esses homens já foram inclusive mortos. Por que Deus não retira de nós essa praga da fome? Por que o castigo subsiste?
Agora eu estou entrando na mensagem com você, para você entender. Preste bem atenção. Os rapazes foram mortos no tempo da ceifa de cevada, abril. Mas aqui, irmãos, diz assim, então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco, estendeu sobre si numa penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. Israel não é como aqui, irmãos, que tem as estações normais. Israel, quando cai água, é só naquela época que cai água. Normalmente setembro, outubro. Então, quando fala das primeiras chuvas, está se referindo ao mês de outubro. Faça as contas. De abril a outubro, irmãos, são meio ano. Seis meses se passaram. E a fome não passava. Por conta de quê? Por conta, irmãos, de que Davi foi resolver, mas não resolveu. Tinha uma pendência. Qual que era a pendência? A pendência é esse versículo aqui. Ele matou os meninos, mas não enterrou os corpos. Você entende o que aconteceu aqui? Resolveu, mas não resolveu. Se você resolveu, mas não resolveu, tem pendência. Então havia uma pendência. Você imagina uma mãe assentada num pano de saco 6 meses, vendo os corpos dos seus filhos, cada dia putrefando. Aqui fala que de dia ela ficava olhando para as aves não comer os filhos, os corpos, e de noite ela ficava vigiando para bichos não virem. Você imagina isso? Uma mãe assistindo 6 meses os corpos, todo aquele processo, incha, estoura, explode, cai, dissolve, ossos aparecem. A mãe vendo aquilo. Davi não sabia disso. Mas Deus lá no céu, que vê tudo, estava vendo aquela mãe sofrendo. Sabe por quê, irmãos? A dignidade que a gente pode dar para uma pessoa, quando tem um parente morto, mesmo que seja de uma morte violenta, é dar o direito dela de sepultar. É tanto que quando uma pessoa desaparece, e que os familiares já começam a se sentir que alguma coisa trágica aconteceu, e eles aparecem, o apelo deles é sempre o mesmo. Por favor, você que é o caso dessa menina aí, que ninguém até hoje descobriu, ou se descobriu, disse que não descobriu, faz que não descobriu, né? O que foi que aconteceu com ela? Cachorro comeram ela? Foi isso mesmo? Dissolveram o corpo dela, jogaram no rio. O sofrimento daquela mãe, ela existe até hoje, aquele sofrimento. Porque por mais que a morte seja triste, dolorosa e trágica, e desumana, feita com alguém, se a pessoa tiver o direito de sepultar o morto, chorar e sepultar, é diferente. O pior é quando falam 1000 coisas e o corpo não aparece. Ou então, é tanto que no nosso Código Penal, é um outro crime, ocultação de cadáver. A pessoa matou e escondeu, vai responder porque matou e porque escondeu. É um outro crime. Então, o mínimo que você pode oferecer para uma pessoa é o direito de sepultar o seu morto. Tem até um filme muito lindo, que eu já assisti ele não sei quantas vezes, sempre que passa eu tenho oportunidade, Troia. Tem uma cena justamente que o rei vai até o Ulisses, Aquiles, vai até o Aquiles, e ainda beija a mão do cara que matou o filho dele. Aquilo arrebenta a gente, aquela cena. Que filmaço. Então é que ele ajoelha no pé do cara que matou o filho dele e fala assim: eu só preciso de ter o direito, a dignidade, me dá essa bênção de poder sepultar meu filho. Então quando você sepulta uma pessoa que você gosta, por mais que doa o sepultamento, mas é melhor do que ver o corpo ali a cada dia, urubu comendo ali, e você vendo aquilo e não pode fazer nada.
Então, irmãos, foi isso que aconteceu. E Deus não gostou nem um pouco. Para Davi, estava resolvido. Mas a praga não passava. E por que a praga não passava? Porque tinha uma pendência. Meu objetivo nessa noite aqui com você na palavra, irmãos, é te ajudar a fazer com que qualquer tipo de praga saia do seu caminho para que você tenha um bom recomeço. Porque se houver pendência, você não vai para frente, você não vai conseguir recomeçar. E se você recomeçar, você vai até um pouquinho ali na frente, daqui a pouco você volta para trás outra vez. Você vai andar um pouquinho, daqui a pouco você é chamado para trás outra vez. Por quê? Porque a pendência cria isso. Existem, irmãos, alguns tipos de pendência. Me refiro basicamente a 4. Número 1, uma pendência de ordem moral. Irmãos, pendência de ordem moral é terrível. Porque a gente dorme pensando nela o dia todo, sempre. Porque a gente sabe que um dia aquilo vai aparecer no caminho da gente. Então, se a gente tem uma pendência de ordem moral, a gente tem que resolver essa pendência. Quer ver como que a consciência da gente dói e nos acusa? Quando eu faço alguma coisa errada, que eu tenho que fazer escondido de vocês, porque a coisa não é legal, eu tenho que fazer escondido de vocês. Mas ninguém aqui sabe nada do que eu fiz. Eu acho que ninguém sabe. Digamos que o assunto envolve alguma coisa que eu tenha subtraído de alguém. Peguei alguma coisa, um instrumento. Peguei um instrumento. Trabalhava numa loja de equipamento de som, e um dia tinha lá um teclado a mais que veio, e não constava na nota. Eu vi que na nota não tinha, na entrada de saída, então eu vi que estava sobrando, um erro. E eu falei, quer saber da coisa? Ninguém vai perceber mesmo. Peguei o teclado e fui embora, levei o teclado. Esse teclado está comigo lá em casa e tal. A pendência moral, a consciência vai sempre nos acusar de alguma coisa. Um dia eu chego aqui na igreja aqui, e aí um de vocês chega aqui e começa a bater um papo comigo e fala assim, pois é, pastor. Ô pastor, o que você acha assim de um teclado novo e tal? Será que ele está sabendo alguma coisa? Mas por que, irmão? Não, eu só estou te perguntando, não sei, eu senti te perguntar isso, um teclado novo, o que você acha assim de a gente comprar um teclado? Passa uns dias, Serginho chega para mim e fala assim, pastor, sonhei, pastor, com o senhor essa noite. É mesmo que sonhou? Aí sonhei que você fazia parte do ministério de música. Eu cantava, Serginho? Não, você tocava. Que eu tocava? Teclado, pastor. Pendência moral é assim. Se você não resolve ela, irmão, vai te acompanhar. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim, o pecado de alguns homens logo se manifesta e leva a juízo. Os outros, só mais tarde, vão se evidenciar. De igual forma, assim, as boas obras. Irmãos, não tem jeito, nós temos que resolver as nossas pendências morais, porque elas vão nos perseguir o tempo todo. Um outro tipo de pendência, irmãos, é uma pendência espiritual. O que é uma pendência espiritual? É algum ato espiritual que eu deixei de fazer o que devia fazer, ou fiz espiritualmente o que eu não deveria fazer, e aquilo vai me acompanhar. Quer ver um exemplo bem clássico e bem comum? Se você está migrando de um domicílio evangélico para um outro, você saindo de uma igreja para uma outra, conversa com o seu pastor primeiro que está saindo, depois você entra. Sabe por quê? Senão você vem para a igreja, não conversa com ele, um dia você está andando na rua feliz, no supermercado, quando você vira assim, para pegar um produto, tem uma mão pegando o mesmo produto, quando você olha, quem que é? O pastor daquela igreja. A paz, irmão, a paz está sumido. Ai, paz do Senhor. Está sumido, irmão, o que foi? Estou aí mesmo. Não estou sumido não, pastor. Não, tem 3 anos que eu não te vejo na igreja. Já tem isso tudo. É os 3 anos da fome, da seca, né, Israel?
Isso é uma pendência espiritual, irmãos. Tem pendências espirituais que consiste numa fala. Uma palavra que você libera no mundo espiritual pode se tornar uma pendência espiritual e te pegar para sempre aquilo ali. Cuidado com o que a gente fala. A nossa fala vira pendência espiritual do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele tem uma consistência, uma substância de espiritualidade. E a nossa fala, o que você fala? Um pastor muito conhecido nosso cometeu um pecado muito grave, já contei isso aqui, e foi terrível a experiência dele, que ele não conseguiu nem se arrepender do pecado dele, porque foi uma vida de pecado que ele teve, e foi descoberto, e o pecado dele aconteceu dentro da própria igreja, e no dia que foi acertar ele com a esposa dele, que era um pecado de ordem moral e tal, conjugal, ele foi acertar com a mulher dele assim, os obreiros, os pastores assim, a esposa deu um grito com ele, ele foi pegar na mão dela assim, falou, me perdoa. Ele disse assim, sai daqui, olha, você acabou de matar a nossa família, você matou a nossa família. O não arrependimento dele, com a palavra que ela liberou, criou uma pendência no mundo espiritual. O pastor dele, vendo que ele não conseguia se arrepender, falou assim, meu filho, vai para descansar na terra do seu pai lá, e vou te ajudar aí com dinheiro, depois que você voltar, nós vamos ter que fazer uma assembleia para tratar o seu caso. Ele tinha acabado de ganhar um carro, um Palio, seminovo. Falou assim, só os pneus estão ruins. Pastor falou, não tem problema não, eu te dou os 4 pneus. Pode passar lá, eu pago os pneus para você. Bota 4 pneus. Ele foi e viajou, ele, a esposa e um casalzinho de filho. No caminho, aconteceu um acidente tão feio, irmãos. Ele bateu de frente com a carreta que descia e subia. E o carro rodopiou, a mulher dele foi lançada para fora, caiu já morta, pescoço quebrado, e a menina ficou presa no porta-malas, no banco de trás. Se tiver abrir o porta-malas, tiraram a menina, mas a menina teve fratura do crânio até o dedinho do pé, morreu dia depois, e ele com o filho na frente, o carro incendiou com impacto, ficaram presos, não teve como tirá-los, tirou os dois pedacinhos de carvão assim, porque tinha uma pendência espiritual. Qual a pendência? Dele, que não se arrependia, e dela, porque falou, você matou a nossa família. Ela falou isso na semana passada, matou a nossa família, nessa semana morreu toda a família, como ela falou. Então pendências espirituais, irmãos, têm que ser resolvidas. Falas, pessoas que aprontam com outras, pessoas que machucam o coração do seu pastor, que machucam o coração de um irmão na igreja e não resolve, isso é uma pendência espiritual. Pessoas que têm uma necessidade de ajustar com o perdão e não senta para perdoar e nem para pedir perdão. Isso é uma pendência espiritual. Lá na frente alguém vai fazer com você o que você fez com alguém aqui, que tem uma pendência. Jacó passou a perna no velhinho Isaac, enganou quando o Isaac chamou para abençoar o Esaú. Ele foi lá com voz de Esaú, com capa de Esaú, com cheiro de Esaú, com roupa de Esaú, com pele de cabra de Esaú, improvisado para fazer que ele tinha pelo. E Isaac abençoou, te abençoou, meu filho. Passou a perna no pai dele, ele não era Esaú. Foi morar na terra de Labão, seu tio Labão. Ficou lá 20 anos. E 20 anos Labão passou a perna nele também. Sabe o que é isso? Pendência que você não resolve, você vai ter que pagar. E só que o pagamento é sempre mais caro. Esse negócio, irmãos, é um cheque especial misturado com um cartão de crédito, viu? O juro é assim, ó, no mundo espiritual. É por isso que em Apocalipse João disse assim: quem leva para cativeiro vai. E Jesus disse: quem lança a mão da espada, pela espada perecerá. Queridos, nós precisamos de resolver as nossas pendências. Não se aventure seguir mais adiante nesse recomeço sem resolver as suas pendências. É melhor você parar e não recomeçar do que você recomeçar com pendência. Se você não recomeçar, você tem um nível de prejuízo. Mas se você recomeçar com pendência, você pode multiplicar esse prejuízo muitas vezes mais na sua vida. Pendências. Pendência financeira. Eu não queria falar nisso, gente, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Desculpa, eu tenho que falar. Se eu não te falar, eu sou irresponsável.
Mas, irmãos, tem muita gente com pendência financeira. Tem gente que tem pendência financeira no altar. Tem gente que tem alergia de trazer o seu dízimo. Não estou falando isso por causa da necessidade da igreja, não. Porque se você der o seu dízimo e não der, a igreja vai continuar. Tem sempre os fiéis na casa. Eu sou um deles pela graça de Jesus. E eu sei que tem muitos aqui que são também. Então a igreja continua. Sempre tivemos infiéis e sempre a igreja foi. Eu não falo isso pensando na igreja, eu falo isso pensando em você. Até quando você vai ficar empobrecido por não ser uma pessoa fiel? Então você precisa aprender a ser fiel no altar de Deus. Se você entendeu a palavra, isso aqui não é pastor que ensina, nem padre não, isso é bíblico. Tanto o Velho como o Novo Testamento, você vai ver a presença disso. Mas tem gente que parece ter alergia, tem urticária a contribuir. Tem gente que levanta as mãos assim, que é uma maravilha, manda beijo para Jesus, é uma maravilha, mas quando fala que enfiar a mão no bolso, empola o corpo. Alguém tem um antialérgico aí? Estou empolando o corpo. Falou nessa parte, empola o corpo. Está igual a propaganda que lançou um tempo atrás aí, de 3 jovens que iam num bar, aí chegava lá de pagar a conta, um deles desmaiava, né? Chegava na hora de pagar a conta, quanto é esse aqui? Então vamos dividir para 3, desmaiava. Aí ele fala, não, porque tem a vantagem, aí ele recuperava. Então ele ficava bem assim, pois é, então já que nós estamos bem, então agora vamos realmente pagar a conta, e desmaiava de novo. Então tem gente que é assim, que se sente mal. Mas eu não me refiro só à questão da sua pendência financeira com o altar de Deus, não. Entre nós, pessoas. Eu vou falar uma coisa aqui com muito carinho, com muito respeito, com muito temor, mas eu tenho que falar. Tem certos irmãos da igreja que gostam de ficar pedindo dinheiro emprestado para os outros. E eu não vou poupar agora. O dinheiro é seu e você empresta se você quiser, eu não tenho nada com isso. Mas não me venha queixar se ele não te pagar. Eu não vou aceitar reclamação posterior. Pastor, porque o irmão me pediu, eu emprestei ele e tal. O que o senhor pode fazer? Eu falei, não posso fazer nada por você. Não vou nem orar por você. Nem orar. Porque você está recebendo um conselho do céu agora aqui. E você precisa aprender a lidar com essas questões. Tem irmãos que são assim. Nós tínhamos uma irmã na igreja que tivemos que discipliná-la publicamente por causa disso. Por fim, estava devendo todo mundo. E começou um queixar. Eu falei, irmã, vem cá, peraí. Aqui não é banco, não. Eu sou pastor, pela graça de Deus, desde 16 de setembro de 1983. Faz as contas. 35 anos. Eu nunca pedi um dinheiro emprestado, eu nunca pedi um dinheiro para ninguém, com vantagem de ser pastor. Eu sei que Deus tem te abençoado, tem te prosperado. Meu irmão, eu queria assim, se você pudesse me abençoar com alguma coisa, você sabe que eu sou seu pastor. Nunca. Tem alguém aqui nessa casa aqui, que eu pedi alguma coisa aqui? Se tem, levanta por favor e fala. Por que silêncio? Porque não tem. Em 35 anos. Nunca subtraí ninguém. Nunca. Falo isso pela misericórdia de Deus, porque eu não sou nada. Pela graça de Deus, porque eu não sou nada. E é dever meu ser assim. Para mim isso não é motivo de glória, não. Só estou dizendo para te dar exemplo. Mas tem irmãos que têm vício. Pega dinheiro com um, pega dinheiro com outro, pega dinheiro com um, pega dinheiro com outro. Aí não paga, aí fica com pendência. E depois a vida financeira fica amarrada. E o problema é que descredibiliza até a igreja. Um dia passou um rapaz aqui na porta da igreja, e eu fiquei até sem graça. Passou um cara aqui na porta da igreja, e apontando para cá, falava assim, porque esse pastor dessa igreja aí, não paga ninguém. Esse vagabundo, mas eu vou entrar aí, eu vou aprontar uma aí dentro. Desmascarar ele. A pessoa passou aqui. E aí os irmãos viram aquilo e foram lá para atender quem que é aquela pessoa. O rapaz estava bêbado. E aí o pior é que o pessoal da igreja de cima estava passando e vendo aquilo. E certamente que ao ouvir ele falando, devia falar assim, pois esse pastor ele não vale nada. Mas ele não se referia a mim, ele se referia a um irmão, que nem está mais na igreja aqui,
que de pastor não tinha nada, nunca foi chamado de ser, não era nem um obreiro dessa casa, mas o diabo entrou no camarada lá fora e usava a boca dele falando, esse pastor, então você vai um irmão aqui que mexe com obras e tal, e esse irmão fez um serviço com ele lá e não pagou ele. Então isso descredibiliza. Quem passou na rua pode ter imaginado que se referia a mim, e eu nem sabia de nada. Então, queridos, descredibiliza. Então, se tem uma pendência espiritual, uma pendência moral, uma pendência financeira, resolva isso. Você não vai prosperar se você não ajustar suas contas. É preciso de ajustar as contas. Deixa de comprar um sapato, deixa de fazer uma unha, deixa de arrumar um cabelo, passa uma brilhantina nele e está tudo certo. Fui longe, né, gente? Vou mais longe ainda, passa um trim nele. Um trim. Vou mais longe, passa um Gomex nele. Esse aí, então, vocês nunca ouviram falar. Queridos, mas é mesmo, dá um jeito lá e coma menos pizza, coma menos hambúrguer, até bom para dieta. Paga as dívidas, paga as contas. Sabe uma coisa que machuca muitas pessoas? É quando eu sei que elas me devem, dizem que não tem dinheiro para pagar, mas está sempre com uma roupinha nova. Ô, pastor William, não sabe pegar apertado e tal, mas você vê um celular novo, melhor do que o meu. Aí você pode falar assim, você está com inveja, pastor? Não, quer receber o meu, você está devendo? Ô, pastor, o negócio está difícil, não está apertado, aí você vê sempre um sapatinho novo, um brinco novo, relógio novo, caneta nova, carro novo, mudou de carro, ai, camarada, moto, agora está com moto. E como é que é isso? Será que tudo cai do céu assim para ele? Como que nunca cai do céu para me pagar? Entende isso, gente? Então precisamos resolver as nossas pendências. Quarta pendência é a pendência emocional, sentimental. Gente, essa é mais sutil, porque nem sempre a gente conhece ela. Para identificá-la, você tem que estar muito antenado em Deus, muito discernimento. Mas uma pendência emocional, irmãos, é muito traiçoeira. E às vezes uma pessoa teve um relacionamento com alguém, acabou o relacionamento, e ela aparece até uma oportunidade boa para um novo relacionamento, mas ela não consegue fluir daquele novo relacionamento, e às vezes ela não percebeu o que é, mas ela ainda está emocionalmente presa ao relacionamento anterior, e não tem jeito, se não resolver isso não vai dar certo. Tem que resolver as pendências emocionais para que não se tenha prejuízo numa outra possibilidade. Sabe o que vai acontecer? Se essa pessoa for sem resolver isso, ela vai entrar num outro relacionamento, mas sempre lembrando do passado e sempre comparando. Ah, mas o outro não era assim. Ah, mas a outra não faria assim. Aí começa. Sabe o que vai acontecer? Vai dar errado aquele relacionamento. É preciso que as pendências sentimentais, as pendências emocionais sejam bem resolvidas. Amém, minha gente? E agora, eu vou dizer para vocês o que é que as pendências não tratadas acontecem. Agora vamos entrar no segundo tempo. Eu disse que eu ia entrar fundo na questão. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. O que que as pendências não tratadas acontecem? Ou faz acontecer? Vinte e oito, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Só até aí.
quando a gente encobre uma transgressão, nós estamos deixando uma pendência. Existe uma pendência. O que está encoberto não está resolvido, está encoberto. É tapete, lixo debaixo do tapete. Eu não faxino a casa, não faxino, deixo para amanhã, deixo para depois da manhã. Não, vamos faxinar. Aí está chegando visita, Ai, meu Deus, não dá tempo de faxinar. Pega a vassoura lá, menino, pega a pazinha, pega. Não dá tempo. Levanta o tapete. A casa está arrumadinha? Não está. Tem lixo debaixo do tapete. Tem pendência. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, o que a pendência não resolvida, uma situação não resolvida traz? Primeiro, a pendência traz pobreza. Está escrito aí não? Nunca prosperará. A pendência traz pobreza. Então tem irmãos que são ad eternamente pobres. Vive sempre em apuro, sempre, não sei o que acontece comigo, não sei. Não, agora está sabendo. É porque a pendência empobrece. Simples assim. Então resolva as pendências. Não tinha 3 anos de fome? Porque não tinha pendência? Então encubra as suas transgressões e ficarás pobre. E morrerás pobre. E a pobreza sempre vai bater na sua porta. Porque a pendência atrai a pobreza. Lucas 14, 29 a 30. Jesus está dizendo aqui um assunto interessante, aí ele usa uma ilustração. Da ilustração eu vou tirar o princípio, tá bom? Ele diz assim, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Pendência traz vergonha. Pendência traz pobreza. Pendência traz vergonha. Volta a ideia da pendência moral, por exemplo. Você encontra com aquela pessoa, lembra do teclado? Descobriu. Que vergonha. Meu Deus, por que eu não resolvi isso antes? Por que eu não falei isso? Tem gente que fica protelando para confessar. Hoje não, amanhã. Hoje não estou com clima para confessar, não confessa. Aí depois da manhã, aí vai passando. Uma hora descobre. Agora perdi a oportunidade de confessar. Agora perdeu a graça. É aquele negócio. Está devendo a polícia, entrega a polícia. Melhor do que a polícia te buscar em casa. Sai algemado, todo mundo vendo. Que vergonha, meu Deus. Não, vou pegar meu advogado, vou na delegacia e me apresentar à autoridade policial. Sou doutor, sou eu a pessoa e tal, infelizmente aconteceu, meu advogado está aqui e tal. Senta aqui. O seu tratamento na delegacia vai ser assim. Agora, se a polícia for buscar, o tratamento não vai ser assim não. Então, tem que esperar descobrir. Porque a pendência traz vergonha. O que mais a pendência traz? Números 12, 14 a 15. Esse episódio aqui que eu vou ler, irmãos, consta de que Miriam falou bobagem nas costas de Moisés, Deus não gostou e lançou nela uma lepra. E aqui diz assim, inclusive o motivo aqui foi justamente porque Miriam estava dando pitaco com quem que Moisés deveria casar e achou ruim com ele. Aí ficou ruim. Agora versículo 15. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Ela ficou leprosa. Só depois que ela foi curada, 7 dias, depois que ela foi curada, por um milagre, é claro, o arraial pôde seguir a viagem. Então, tinha uma pendência. A pendência paralisou. Então, a pendência traz pobreza, a pendência traz vergonha, a pendência traz atraso. Você vai atrasar a sua vida. O povo de Israel não ficou 40 anos rodando para uma coisa que em 3 meses teriam tomado posse?
Qual foi o motivo do atraso? Pendência na incredulidade deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem para você algo que vai acontecer em algum momento da sua vida bom. Seja no financeiro, no familiar, no sentimental, no espiritual, no ministerial, no social, no intelectual, em qualquer outro algo. Deus tem. Agora, pode ser que isso aconteça semana que vem, pode ser que aconteça mês que vem, e pode ser que aconteça daqui a 50 anos. Esse lapso de tempo, muitas vezes é determinado pelo tanto de pendência que a gente tem. O povo de Israel, em 3 meses saindo do Egito, entraria na terra. Gastou 40 anos, e nem todos entraram, só os de 20 anos para baixo. Qual foi o motivo dessa pendência? Desse retardo, desse atraso? Pendência. Então você que quer entrar no novo começo de Deus, tira as pendências e não atrase mais o seu relógio com Deus. Quer mais uma pendência atrás, gente? Eu já estou caminhando para fechar a palavra. Daniel 5, versículos 27 e 28. Aqui é a história de um rei Belsazar, que afrontou a Deus, criou uma pendência. 5, versículo 28. Diz assim, versículo 27 em diante. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pesado foste na balança e achado em falta quer dizer pendência. Não está resolvido, está em falta. O que isso resultou? Naquela mesma noite, versículo 30, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Pendência, irmãos, traz juízo. Então vamos lá, até agora, nós falamos, pendência traz pobreza, pendência traz vergonha, pendência traz atraso, pendência traz juízo. Mateus 27, 1 a 5, e aí nós vamos fechando aqui. Mateus 27, 1 a 5, o que mais pendência traz? Depois de trazer tudo isso, nós chegamos à conclusão que agora vem o pior de tudo. Se você achava que estava ruim, agora que você vai ver como que ficou ruim de verdade. Arrompesse, Mateus 27, arrompesse o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado por remorso, não arrependimento. Se fosse arrependimento, irmãos, não teria pendência, porque uma das coisas que quebra a pendência é o arrependimento. Mas aqui fala remorso, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa isso, é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Pendência traz, tudo isso nós falamos até agora, mas o pior de tudo, pendência traz a morte. Pendência mata. Esse Judas aqui poderia ter se arrependido, gente. O fato de ele ter entregado Jesus, estava escrito que alguém ia fazer isso. Alguém ia ter que fazer isso. Graças a Deus que não fui eu nem você. Mas alguém tinha que fazer, ele fez. O problema não foi ele ter entregado Jesus. O problema foi ele não ter tido o arrependimento, ele teve só o remorso.
E arrependimento não anula pecado. Remorso não anula pecado. Queridos, 3 coisas são necessárias aqui. Número 1, reconhecimento de erro. Quando você reconhece que tem pendência, você já andou 1/3 da caminhada para ter um bom recomeço. Tem que reconhecer. Jesus entrou na casa de Zaqueu, não tocou em assunto de nada de dinheiro com ele, nada. Jesus não falou nada de dinheiro com Zaqueu, nada. Ele se tocou, a consciência dele, o arrependimento brotou. Ele disse: ai Senhor, eis que... Ele era ladrão, né? Os irmãos sabem disso. Trabalhava para o Império Romano, era cobrador de impostos, né? E aí ele era publicano, né? Então ele disse: olha, eis que resolvo dar metade dos meus bens aos pobres e restituir as pessoas que eu defraudei. Isso é arrependimento. Jesus não tocou nesse assunto com ele, ele arrependeu. Segunda coisa, irmãos, que quando a gente reconhece o erro, a gente propõe uma postura de arrependimento. Primeiro, eu reconheço que tem pendência. Segundo, eu me arrependo. E terceiro, eu proponho uma restituição. Zaqueu propôs uma restituição. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Voltando ao assunto de Davi, quando foi que a praga cessou? Já enforcou os gibeonitas, mas a praga continuou, da fome. E aí então chegou até Davi essa fala. Davi preocupado: Deus, como é que essa praga não passa? Aí chegou a notícia para Davi: Davi, você está sabendo um negócio aí? O quê? Aqueles rapazes que foram enforcados lá, os gibeonitas. Sim, lembro. Os 7, né? Isso, pois é. Você está sabendo que os meninos não foram enterrados até hoje? O quê? Como assim? Não foram não. Mas quando é que nós enforcamos? Na colheita de cevada. Mas foi em mês de abril, nós estamos em outubro. 6 meses. Sim, tem 6 meses. E você não sabe da maior. A mãe dele está sentada num pano de saco, chorando, vendo o corpo dos meninos lá, Davi. Meu Deus! Então é isso que a praga não passa. Chama lá os homens, pega lá os restos desses meninos. Pegou aqueles restos mortais daqueles meninos e decidiu enterrar, inclusive, junto os ossos de Saul. A restituição aí, ó. Quem foi que mandou matar os meninos? Saul. Onde foi que Davi mandou enterrar? Isso é restituição. É ali aonde errou, é que você vai ter que consertar. Lembra de onde caíste, arrependa-te, senão virei a ti e removerei de ti o teu candeeiro. É isso que a Bíblia diz. Gente, eu quero terminar aqui, chamando vocês para nós orarmos agora. Pelo amor de Deus, não vamos brincar com esse negócio de recomeço. Melhor não mexer com recomeço. Fica quieto no canto, se você não tiver disposição para resolver as pendências. Está na hora de abrir a caixa preta da alma. Tem coisa escondida que precisa ser aberta. Caixinha de Pandora tem que ser aberta. Está na hora, irmãos, de a gente resolver essas coisas. Eu falo isso, irmãos, com muito temor. Que o Senhor nos guarde com o sangue dele. Eu não quero seguir a minha vida nem um passo mais, guardando pendências na minha vida. Isso é muito sério. Que Deus nos ajude. Fica de pé, por favor.
Diga: pendência nunca mais. Diga: eu preciso resolver as minhas pendências. Vamos recomeçar direitinho, gente. Oh, bendito é o nome do Senhor. Feche os seus olhinhos. Nós precisamos de orar ao Senhor, pedir a Ele que a misericórdia dEle nos ache. A boa notícia que eu te dou, irmãos, é que não existe pendência tão grande que o sangue de Jesus não consiga vencê-la. A boa notícia é que não existe pendência tão enorme que o poder do sangue de Jesus não consiga aplacá-la. Não existe uma pendência tão assim, imaginavelmente impossível, que o poder do amor de Deus não consiga vencê-la. Você só precisa de se entregar a Ele. Você só precisa de deixar que Ele te ajude nessa hora.